Quando a gente pensa em lei, o que vem à cabeça? Tribunais, juízes com aquelas togas, talvez pilhas de livros antigos, certo? Mas, e se eu te contasse que para a maioria das pessoas no mundo, as regras que realmente valem no dia a dia não vêm do Estado? Hoje, a gente vai mergulhar no pluralismo jurídico, as regras ocultas do poder que quietinhas moldam sociedades inteiras. Então, vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, é a lei? A gente aprende que o Estado tem o monopólio da justiça. Parece simples, né? Só que na prática, a realidade é muito, mas muito mais complexa. O poder de fazer e aplicar a lei quase nunca está concentrado num lugar só. Na verdade, ele é disputado, ele é compartilhado, ele é negociado o tempo todo. E agora se prepara para este número, porque ele muda completamente a nossa perspectiva. Em países em desenvolvimento, calcula-se que entre 80% e 90% de todas as disputas são resolvidas fora do sistema de justiça do Estado. É isso mesmo. A justiça oficial, aquela dos tribunais, não é a regra. Ela é a exceção. Isso já mostra o tamanho da importância dos sistemas de justiça não estatais que funcionam meio que por baixo dos panos. Para a gente entender esse universo, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a ideia principal. Depois, vamos ver um jeito de organizar essa confusão toda em 4 tipos de relação e 5 estratégias diferentes. Aí, vamos sair da teoria e ver como isso funciona na prática, com 2 casos que são o oposto um do outro, Timor-Leste e Afeganistão. E no final, a gente amarra tudo e entende por que isso é tão importante. Vamos lá, então. Primeira parte. A ideia de que existe mais de uma lei. E como isso, na verdade, é o que acontece na maior parte do mundo. Essa realidade toda tem um nome, tá? É o que a gente chama de pluralismo jurídico, que, trocando em miúdos, é a coexistência de 2 ou mais sistemas de lei no mesmo lugar ao mesmo tempo. E olha só que interessante, isso não é algo estranho, uma anomalia, é a norma, é o padrão na maior parte do mundo. E vai desde leis de tribos e regras religiosas até sistemas supercomplexos de arbitragem comercial que existem nos países mais ricos. Mas calma lá. É super importante entender que só porque esses sistemas existem, não quer dizer que eles são uma maravilha. Longe disso. Na verdade, eles podem ser bem problemáticos. Muitas vezes, eles ignoram direitos humanos, reforçam estruturas patriarcais e são super injustos com os mais fracos. E como não tem as garantias do sistema formal, eles criam uma brecha para uma coisa chamada fórum shopping. Sabe o que é? É quando os mais poderosos simplesmente escolhem qual lei seguir, dependendo do que for mais conveniente para eles. Complicado, né? Ok, mas se existem vários sistemas de lei no mesmo lugar, como é que eles interagem? Eles brigam? Eles colaboram? Bom, é isso que a gente vai ver agora, na nossa segunda parte, com um esquema que ajuda a gente a entender essa dinâmica. Para a gente organizar essa complexidade toda, podemos pensar em 4 tipos de relação. No extremo, a gente tem o combativo. É guerra aberta, um tentando destruir o outro, como o estado do Afeganistão contra o Talibã. Um degrau abaixo tem o competitivo, que é o mais comum em países frágeis. É aquela tensão no ar, sabe? Eles se toleram, mas não se gostam. O ideal, muitas vezes, é o cooperativo, quando o Estado é visto como legítimo e os sistemas locais ajudam, colaboram. E por fim, em estados já bem fortes, a gente vê o modelo complementar, onde outros sistemas, tipo mediação, funcionam quase como um braço autorizado do próprio Estado. Isso tudo nos leva direto para a terceira parte. Se existem esses cenários, o que os governos e outros atores podem fazer? Existe uma espécie de caixa de ferramentas com 5 estratégias que mostram como os estados podem lidar com essas outras leis. E que ferramentas são essas? Bom, a análise mostra 5 abordagens principais, que vão desde a pura colaboração até o confronto direto. São elas: ponte, harmonização, incorporação, subsidiação e, por último, repressão. Vamos ver o que cada uma delas significa na prática? Vamos dar uma olhada nessa caixa de ferramentas. A estratégia de ponte é como uma triagem. Caso sério, tipo crime grave, vai para o Estado. Briga de vizinho, disputa local, fica na comunidade. A harmonização é mais sutil, é um trabalho de formiguinha para influenciar os sistemas locais a respeitarem coisas como direitos humanos. Incorporação é mais direto ao ponto, é trazer o sistema não estatal para dentro da estrutura do governo. A mais comum de todas é a subsidiação. A ideia é fortalecer tanto o sistema do Estado que ele vira a melhor opção para todo mundo. E, claro, tem a mais agressiva, a repressão, que é basicamente tentar eliminar os concorrentes na força. Agora, chega de teoria. Bora para o mundo real. O nosso primeiro caso de estudo, aqui na quarta parte, é o Timor-Leste.
Ele é um ótimo exemplo de um caminho bem-sucedido que saiu da competição e chegou na cooperação. Então, olha que interessante o que aconteceu no Timor-Leste. Logo depois da independência, o cenário era totalmente competitivo. Aí o novo governo fez duas jogadas muito inteligentes. Primeiro, usou a subsidiação. Investiu uma grana para fazer o seu próprio sistema de justiça funcionar de verdade. Mas a jogada de mestre foi uma incorporação discreta. Em vez de bater de frente com os líderes locais, o Estado criou eleições para os cargos que eles já ocupavam. Com isso, a legitimidade desses líderes passou a vir do voto do novo Estado democrático. O resultado? Uma transição super bem-sucedida para um modelo cooperativo. Agora, na quinta parte, a gente vai ver o outro lado da moeda, o Afeganistão. Um caso trágico que mostra como um cenário que já era competitivo pode piorar muito e virar um combate total. E o contraste com o Timor-Leste é gritante. No Afeganistão, a história foi completamente diferente. Essa citação da jornalista Sarah Chase é demolidora, mas ela vai direto ao ponto. O problema central foi que o regime que subiu ao poder depois de 2001 nunca teve um compromisso real com a justiça. Pelo contrário, era visto como uma máquina de corrupção, o que destruiu, desde o comecinho, qualquer chance de construir confiança e legitimidade. E isso criou um vácuo de poder gigantesco. Pensa só. De um lado, a justiça do Estado, vista como corrupta, lenta e que ninguém entendia direito. Do outro, a justiça do Talibã. Brutal, sem dúvida, mas para a população era percebida como rápida, barata e, o mais importante de tudo, eficaz. As decisões eram cumpridas. No fim das contas, o Talibã ofereceu uma coisa que o Estado não conseguiu entregar: ordem. Então, se a gente for resumir, a diferença fundamental foi essa. O Timor-Leste fez um esforço de verdade para construir um Estado de direito e conversou de forma inteligente com os sistemas que já existiam por lá. O resultado foi cooperação. Já no Afeganistão, a falta de compromisso com a justiça e a total incapacidade de dialogar com as lideranças locais levaram direto para o conflito. Bom, e com isso a gente chega na nossa última parte. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: por que o pluralismo jurídico realmente importa? Qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? Então, que lições ficam? A primeira é que a estratégia é tudo. Simplesmente jogar dinheiro no problema, como aconteceu no Afeganistão, é a receita para o desastre. Segunda, as intervenções precisam fazer sentido para a população local, precisam ser culturalmente compreensíveis. Terceira, nada é para sempre. A relação entre os sistemas pode mudar, tanto para melhor quanto para pior. E, por fim, entender o pluralismo jurídico não é só um exercício intelectual. É absolutamente essencial para entender como a governança e o desenvolvimento funcionam de verdade em qualquer lugar do mundo. E tudo isso nos deixa com uma questão fundamental para a gente refletir. Na hora de construir uma sociedade mais justa, o que é mais eficaz? Tentar impor um modelo ideal de cima para baixo? Ou o melhor caminho é construir pontes com os sistemas que as pessoas já conhecem, já usam e principalmente já confiam? Não é uma pergunta com resposta fácil, mas é a resposta a ela que define o futuro de nações inteiras.